Acho que agora foi tranquilo. Eu tô aprendendo a bater palma. Sejam muito bem-vindos. É sempre um problema começar um vídeo pra mim, mas já falei que uma hora a gente consegue. E hoje estou ousada. Hoje eu quero me intrometer numa polêmica. Por que não, né? Vai que a gente cava o cancelamento da gente, assim, com 6 vídeos no canal. No 6º vídeo a pessoa é cancelada. Por que não? Vai que dá certo. Não, mentira, não quero ser cancelado. Mas tem uma opinião polêmica. E sim, vai ser sobre a fatídica CPI das Bets e a senhorita Virgínia Fonseca, porque eu gosto de me enfiar numa treta. Eu não vou, particularmente, entrar na questão da legalidade, da imoralidade, da questão da própria CPI, dos senadores ou da própria Virgínia Fonseca. Não é esse o ponto. Mas é o fenômeno que aconteceu a partir disso. Eu não sei vocês, mas eu rolava meu feed, e seja onde for, tá? Seja a rede social que for. Eu rolava o feed assim, era post da Virgínia Fonseca pra lá, era corte da CPI pra lá. Olha, eu sei que eu vi uma enxurrada de fotos, imagens, e falando da roupa dela, e falando sobre N posturas e posicionamentos do que estava acontecendo ali. E eu acho super válido, eu acho que é interessante você aproveitar certos ganchos e você trazer o seu ponto de vista com relação a isso. Mas a reflexão que eu queria fazer é o quanto vale a pena você buscar a pauta quente, buscar o hype, buscar o timing post para você viralizar. Eu sei que muita gente quer viralização, quer número, quer alcance, quer engajamento nas redes sociais. E eu acho que faz parte do jogo. Eu realmente acredito que isso faça parte do jogo. As métricas fazem parte do jogo. A gente trabalha com isso. E esses números, de certa forma, validam o que a gente faz. Como bom, como ruim, como flopado ou não. Mas, por exemplo, algumas pessoas me sugeriram que eu fizesse a respeito do branding, da forma com que ela se posicionou, da forma com que tudo isso representa. Mas esse caso específico, ele entra em 3 pontos que são pontos que, de certa forma, não têm interesse para mim. E sou arrogante dizer isso de alguma forma, né? E eu não quero, de fato, ser cancelado de novo. Né? Não, de novo não, nunca fui. De novo, não quero ser cancelado. Ai, Jesus, enfim. Mas a questão é, eu não sou fã da Virgínia, eu claramente não sou o público-alvo dela, não consumo o tipo de conteúdo dela, nem dos influenciadores que trabalham nessa linha, nessa mesma vertente que ela trabalha. Eu tenho a minha opinião formada a respeito das bets e como isso funciona. Eu acho que não é o ponto desse vídeo, mas eu tenho a minha bússola moral que me guia quanto a isso. E se as pessoas de fato um dia me perguntarem qual é a sua opinião sobre bets e jogo de azar, eu vou dizer, não tenho nada a esconder com relação a isso, mas de fato não é uma coisa que eu acho que seja interessante, ainda mais para o nosso país. Né? Eu sei que é uma chance, uma oportunidade, muitas pessoas enxergam dessa forma, mas o que eu acredito vai, de certa forma, contra o que é utilizado nesses meios. E ela entra em outro ponto, que é a questão política, né? O fato de ser uma CPI, o fato de termos problemas tão importantes quanto no país, enfim. Ou seja, ela bate em 3 pontos que são coisas que não é que não fazem sentido, elas fazem sentido para mim, de certa forma, no sentido de estudar mercado, de estudar a questão do que está acontecendo, de não estar alienada ao que está acontecendo ao meu redor, eu tenho noção do que está acontecendo, mas não são nenhum dos 3 remete a algo que eu acredite de verdade que vale a pena eu discutir com os meus seguidores. Não da forma com que é discutida hoje, seja as bets, seja a política, ou seja o dever ou o poder que os influenciadores têm. E de certa forma eu visualizei esse fenômeno dos posts by Virgínia Fonseca, vamos dizer assim, onde cada um trouxe seu ponto, cada um trouxe o que acredita, cada um puxou para o seu nicho, cada um trouxe a sua percepção a respeito daquilo. E ok, para mim não fazia sentido esses 3 e por isso eu não o fiz. Valeria a pena? Provavelmente. Seria um conteúdo que talvez explodisse por ser algo que estava sendo buscado, algo que estava em alta? Provavelmente. Mas eu tenho essa preocupação no sentido do quanto custa isso para mim. Não só a minha paz, porque mexer com o fandom da Virgínia Fonseca é sempre um problema, né? Principalmente se você vai contra
o que ela fala é sempre um problema com relação a isso, não que a gente fuja da raia, não é esse o ponto, mas você sabe que vai custar a sua paz. E o quanto de fato eu quero que esse público seja o público que defende, o público que vai contra, o público que idolatra ou não, de fato esse público seja um público interessante para que eu consiga ter uma troca, porque sim, a gente sabe o quanto os números refletem ou transportam uma certa autoridade para as pessoas e comporta um certo. Como se fosse um poder aquisitivo dentro das redes sociais, os números que você tem, o engajamento que você tem, suas métricas, as suas visualizações, as suas viralizações. O quanto vale a pena você buscar por isso em contrapartida ao que você quer servir. Eu não sei se eu tô me fazendo claro o suficiente, mas a reflexão que eu quero trazer é essa. O timing post, ele tem muitos benefícios e eu não acho errado as pessoas promoverem ele. Eu acho errado as pessoas promoverem ele única e exclusivamente através das métricas. Porque eu sempre considerei as métricas, e eu sempre bati nessa tecla das métricas de vaidade. Porque sim, de certa forma, infla o nosso ego, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma média de visualização, perdão, no YouTube de 100 visualizações. O meu vídeo que, de certa forma, na minha opinião, está viralizado, ele tá com 6.000 visualizações. E para mim é uma baita responsabilidade lidar com isso. Não porque eu não me sinta pronta ou preparada, pelo contrário, mas porque parou de ser sobre a minha família, sobre as pessoas que me rodeiam, para eu me preocupar com as pessoas que estão se identificando comigo, com as pessoas que estão conversando comigo e genuinamente ter uma preocupação em servir algo que seja interessante, que seja de qualidade, que possa levar vocês a uma reflexão, que possa agregar alguma coisa na sua vida, que possa te ensinar alguma coisa. Então, fazer única e exclusivamente pelos números nunca foi uma filosofia minha, mas sim uma consequência, às vezes, de um bom trabalho, de entender uma ferramenta, de entender uma plataforma. Não foi o caso com o YouTube realmente foi uma coisa que me deu uma assustada, porque era o meu quarto vídeo, então foi uma coisa que para mim foi bem gratificante, de certa forma, mas bem assustadora no sentido de que, de fato, eu não estava preparada para aquilo, né? As pessoas às vezes falam assim, o atleta, ele sabe que a medalha não aconteceu por acaso, ele se preparou para aquilo, não há surpresa quando ele recebe a medalha, mas no meu caso sim, porque eu sou alguém que está iniciando aqui, eu ainda não sei os ganchos que eu tenho que falar, eu não sei as CTAs que eu tenho que falar, eu não sei como começar para que as pessoas permaneçam retidas no vídeo, eu não sei como terminar, eu sou iniciante neste processo. Então, para mim foi uma grata surpresa, mas uma surpresa que demonstra a responsabilidade que eu preciso ter com as pessoas que estão aqui me assistindo também. E é essa reflexão que eu quero trazer para vocês, porque às vezes parece uma excelente ideia fazer o que todo mundo está fazendo. A maioria das pessoas que falam para você se diferenciar, para você se destacar, para você ser diferente dos outros, te ensinam a fazer isso, a você pegar o timing post, ser mais um na teoria, porque eu tô estudando esse livro e eu falei bastante dele no Instagram, quer dizer, eu fiz uns merchan lá dele no Instagram, porque eu não falei ainda sobre ele, porque eu ainda tô lendo, eu tô ainda no comecinho, mas já estou apaixonada por ele. O nome dele é Desejo, como a vontade dos outros guia a sua vida, do Luke Burgess, não sei se é assim que fala. Esse aqui eu comprei pela H1 e eu tô amando ele. E na verdade eu sou apaixonada muito mais pelo design da H1, mas o conteúdo desse livro realmente tá sendo incrível. E ele fala muito sobre a teoria mimética do René Girard. Eu até vou deixar, acho que na descrição desse livro, na descrição desse vídeo, o documentário do René Girard, onde ele fala tanto sobre a teoria mimética quanto do bode expiatório, porque foi isso que eu vi acontecendo. Então, de novo, independente do motivo, do tema, da pessoa, do local, da situação do nosso país, eu vi a teoria mimética acontecendo. A sensação que eu tinha, e as pessoas elas podem às vezes contar uma história irracional para justificar o que foi feito, para que ela não seja mais uma cópia, mas a sensação é justamente essa. Eu vi uma sequência de posts, vídeos, reels, enfim,
sobre a CPI, sobre a Virgínia, e isso me dava a sensação de que a pessoa que não fez ou que não aproveitou esse timing post, ela estaria de alguma forma atrasada. E isso gera uma ansiedade ao ponto de que você ou precisa fazer isso, e daí você faz com a sua forma, trazendo para o seu nicho, trazendo a sua reflexão, o seu ponto de vista, ou você ataca isso de alguma forma. Você critica o fato das pessoas só fazerem isso, de elas estarem indo com a manada, e porque ele explica muito isso com relação à própria teoria mimética. Ou você deseja muito aquilo e você copia aquilo para você ser igual ao seu modelo, ou você ataca o seu modelo porque você não consegue, ele está tão fora do seu alcance que você não consegue modelá-lo de alguma forma. Posso estar falando alguma bobagem? Posso estar falando que eu não terminei de ler o livro, mas o pouco que eu li e o documentário que eu assisti me faz ter um pouco mais dessa noção com relação à teoria mimética, mas eu posso mais pra frente vir trazer um conteúdo com relação ao livro. E voltando ao cerne desse vídeo, é justamente isso, o fato de você ponderar aquilo que você está fazendo e pelo que você está fazendo. Não só para aproveitar o timing, que é ótimo, não só para você ser mais um, que daí eu já não acho tão bom assim, ou para você aproveitar a oportunidade para você falar sobre o seu negócio, para você falar um pouco mais sobre o que você acredita, ou até vender os seus produtos. Analise isso um pouco mais a fundo, desce um pouco mais nessa camada, para ver se não é justamente atrás dessas métricas de vaidade que você está indo, porque falar sobre a Virgínia, seja o momento que for, tende a ser um pouco viralizado. Por quê? Porque a pessoa tem 53 milhões de seguidores. Então ela rende pauta. Os próprios senadores, a gente via essa postura de que muitos queriam tirar, sim, uma casquinha do que estava acontecendo sem dar a devida importância aos fatos, às pessoas, a forma com que isso aconteceu, a regulação, como isso aconteceu anteriormente. Enfim, de novo, não é essa a intenção desse vídeo, mas as pessoas que fizeram os posts, elas também tinham a intenção de tirar uma casquinha, mesmo que elas quisessem trazer algum tipo de conteúdo ou informação para aquilo. E tá tudo bem, não tô aqui para julgar se você fez ou se você não fez. Eu tô aqui para trazer a reflexão do quanto vale a pena para você, através das suas crenças, através da sua história, através daquilo que você quer servir para o mundo, através dos seus talentos, o quanto isso vale a pena para você. Se eu tivesse única e exclusivamente fazendo as coisas pelos números, para mim seria excelente fazer um material, um conteúdo em cima disso, aproveitando o time e o gancho. Mas para mim não fazia sentido pelos 3 pontos que eu trouxe justamente no começo do vídeo. Eu não a acompanho, eu não sou o público-alvo dela, eu tenho noção de quem ela é, eu sei o que está acontecendo porque ela faz parte do meio do mercado digital e a gente busca estar atualizado, e mesmo que a gente não busque sobre ela em específico, ela tem uma força no mercado muito grande, então volta e meia a gente sabe sobre ela. A questão dos jogos de azar não é uma coisa que... mas quanto mais eu falar, mais eu vou conscientizar. Eu acho que tem essa pegada, mas não é o tipo de coisa que eu saiba falar bem o suficiente. Eu só acredito através do que eu aprendi, do que eu fui criada pelos meus pais, que esse não é o caminho. Para mim, eu não posso exigir que as pessoas façam isso. Mas Janine, isso tem acabado com famílias, isso tem, né? A gente tem os dados dos 30 bilhões que foram gastos de Bolsa Família através desses jogos de bets. Eu entendo a gravidade disso e eu acredito que, de fato, esse não seja o caminho. E eu acredito que existem pessoas muito mais qualificadas para debater isso e, de certa forma, melhorar a regulamentação sobre isso, que foram as pessoas que nós elegemos, que são responsáveis por falar por nós. De certa forma, isso ser colocado para as pessoas para que isso seja de fato esclarecido e a gente possa ter uma atitude a partir disso. Para quem não ia falar sobre o assunto, tá falando demais, né? Então, tem a Virgínia, tem a questão das bets e tem a questão da política. São 3 pontos que eu não vejo sentido, de fato, não é uma coisa que eu não vejo sentido em aprender, em buscar. Sim, eu acho que é importante você estar entendendo o que está o mundo ao seu redor para você não estar alienado, mas eu acredito que eu possa agregar muito mais a vida das pessoas
através dos livros que eu leio, através das reflexões que eu faço, através das orações que eu faço, através das vidas que eu mudo, que eu impacto. E o ponto que eu escolhi não falar justamente era porque batia nesses 3 pontos. Porque eram 3 coisas que para mim, dentro do meu filtro, através das minhas crenças, dentro das coisas que eu coloquei para debater, para servir através das minhas redes sociais, não faria sentido eu aproveitar um timing post com um público que, eu não falo isso de maneira pejorativa, mas que seria desqualificado para o que eu quero falar. Eu, particularmente, não teria argumento, talvez, para isso. Talvez seja uma falha minha? Talvez. Talvez seja algo que eu precise aprender? Talvez. Mas foi algo que eu optei por não fazer e sim parar e ver boa parte do que eu tinha lido aqui acontecendo em real time dentro das minhas redes sociais. E foi um bom aprendizado para mim. Foi uma forma de eu conseguir entender e interpretar de maneira mais visível, que é a forma com que eu particularmente gosto de me comunicar, presenciando ali e estudando no livro. Então, deu corpo para o que eu estava estudando. A gente tem esses timing posts praticamente todos os dias. A gente tem questões onde acontece no TikTok de ter 2 adolescentes brigando por causa de Dix? É Dix? Pix? Não, brincadeira, é Dix? É Dix, né? Por causa do Dix que fulana Beltrana pegou de ciclano, eu nem sabia que esse Dix existia. Seguimos. A gente teve aí Lady Gaga, a gente teve aí a morte do Papa, a gente teve aí a nomeação de um outro Papa, e agora a gente tem essas questões mais nacionais a respeito da CPI, a gente tem casos, a gente tem timing post para dar e vender. E eu não vou dizer para você assim, nunca faça, né? Lembrando que eu não sou a pessoa das regras e dos moldes, não é isso. Passe esse timing post ou essa vontade de criar um timing post a respeito disso por um filtro. Quanto eu consigo agregar através desse assunto. O quanto de fato eu quero servir através deste assunto e eu posso colocar as minhas melhores habilidades, o meu melhor talento para servir as pessoas com esse conhecimento, com o conhecimento que eu tenho e agregar esse timing post junto, ou se eu estou fazendo única e exclusivamente para não me sentir atrasado, para eu não me sentir fora do grupinho, ou para eu porque eu sei que aquele tipo de conteúdo vai viralizar e eu tô única e exclusivamente atrás dos likes e da viralização, da possível viralização que aquilo pode me dar. Para que a gente consiga fazer algumas mudanças que... Olha, eu que não ia falar disso, continuo falando, né? Mas eu acredito que boa parte do que essa CPI em si tá levantando e mostrando é a necessidade que a gente tem de melhorar a cultura do nosso país. E talvez eu e você que estamos aqui assistindo, a gente não tenha força o suficiente para a gente fazer isso. Mas, cada um fazendo no seu entorno e fazendo um pouquinho dessas coisas, trazendo um pouco mais de cultura, de esclarecimento, dentro daquilo que a gente se propôs a servir, eu acho que a gente pode ser aquele farol que eu tanto falo, aquele ponto de luz na vida das pessoas, desde que a gente faça essa reflexão, desde que a gente faça esse filtro, para que a gente seja sincero com a gente mesmo, que às vezes é tão difícil da gente ser, né? A gente conta algumas mentiras que são convenientes para nós mesmos, para que a gente consiga ser sincero o suficiente para a gente estar aqui sendo o mais a gente mesmo possível, também no sentido do que a gente acredita, daquilo que corrobora ou não, mas que ela passe realmente por esse filtro sincero de que não sejam só por números, que não sejam só por likes, que não sejam só pelo único e exclusivo motivo de agradar algum algoritmo para que você de fato esteja bem no alto, esteja extremamente bem ranqueado. Aproveitar essas oportunidades que a mídia e a plataforma de certa forma nos oferece para que a gente alcance sim mais pessoas, para que a gente sim toque mais corações, para que a gente consiga servir de fato com o nosso talento e ser recompensado por isso, que é o que todo mundo busca aqui também, sem se vender, sabe? Não necessariamente se vender por um dinheiro, por uma maleta de dinheiro, mas você também não está se vendendo por uma maleta de likes, de número de visualizações e de curtidas. Não tô te acusando, não tô te julgando, eu só quero que faça essa reflexão. Se você
de fato quer falar sobre as coisas que estão acontecendo em tempo real, fale. Se isso faz sentido, se isso vai de encontro com as suas crenças, com as suas virtudes, com seus valores, e você sabe que você vai mudar a vida das pessoas que vão assistir o teu conteúdo através disso, faça. Não estou dizendo para não fazer. Só estou dizendo para fazer essa reflexão, de ponderar se de fato eu estou fazendo isso porque de fato eu quero ajudar e contribuir, ou se eu estou fazendo porque eu sei que isso vai me dar algum tipo de retorno, seja em números, sejam em métricas, entende? Foi uma reflexão que começou no Deconchavo, né, que é um outro canal que eu faço parte, onde a gente estava falando justamente sobre a minha vinda para cá, para o YouTube e tal. E eu comentei isso com as meninas no sentido de que eu tinha barreiras e valores muito específicos para não aproveitar esse conteúdo e esse timing específico, esse post timing específico. E foram coisas que eu levantei que pode não fazer sentido para você, você pode estar aí do outro lado me julgando, mas se isso vai contra a sua bússola moral, é justamente por isso que você tem que falar? Pois é, mas eu sou justamente contra o fato disso, de eu impor alguma coisa, no sentido de que a pessoa ela tem que se sentir livre e confortável para fazer o que ela quer fazer, como ela quer fazer. Porque eu já fui amarrada tempo suficiente, moldada tempo suficiente para saber que, cara, isso não. Eu não vou ensinar ninguém assim. Eu prefiro ensinar as pessoas fazendo elas pensarem por elas mesmas. E eu acho que eu consigo melhor fazendo isso através de diálogos, através de reflexões, do que de imposições do você pode, você não pode, você deve, você não deve. Quando eu tentei ser o mais eu mesma possível, aqui e em outras redes, foi onde eu comecei a descobrir uma forma de me comunicar melhor. E foi onde eu entendi que o fato de eu me conhecer, e tem uma frase do William Celso que eu amo com relação a isso, que ele fala: quem não se conhece não se posiciona. Então, o fato de eu ter buscado todo esse autoconhecimento, buscar entender os meus talentos, buscar entender no que de fato eu sou boa, tem me auxiliado a me posicionar de uma forma melhor, tem me feito se posicionar de uma forma melhor, de certa forma trazido e encontrado uma forma de eu me comunicar, uma forma de eu me expressar com muito mais verdade, com muito mais essência, com muito mais alegria e divertimento, porque de fato eu gosto de estar aqui. Eu não sei, é tudo novo, é tudo diferente. Para mim é diferente, né? De quem veio de outra rede. E às vezes nessa outra rede eu não conseguia refletir o que eu tô refletindo aqui com vocês, porque lá tudo acontece tão rápido, lá tudo é muito, lá tudo. É como se você fosse um adolescente, sabe? Adolescente que as emoções e as sensações são sempre em dobro. É mais ou menos isso que acontece comigo no Instagram. Às vezes até me sinto sufocada com relação a isso. E quando eu vim para cá e estudando mais sobre essa plataforma aqui, eu consegui visualizar outras formas de trazer reflexões e trazer conhecimento para as pessoas através do que eu penso, através do que eu acredito, e de uma maneira mais leve, de uma maneira menos modulada, menos plastificada, que é um pouco do que acontece lá. Então eu queria de verdade, eu sei que existe monetizações envolvidas, eu sei que existe vaidades e egos envolvidos com relação aos números, mas façam essa reflexão antes de você se aproveitar de um conteúdo, de uma pauta quente, de um timing post, e pesem o quanto de fato aquilo vai te ajudar a servir a audiência que te segue, ou aquilo vai unicamente e exclusivamente engrandecer o seu ego, desculpe ser tão sincera, através dos números, sabe? Eu sei que os números refletem muita coisa para quem trabalha com a rede social e eles são muito importantes, mas eu, Janine, particularmente entendo que todos os depoimentos e comentários que eu recebi no meu vídeo falando a respeito do quanto o vídeo impactou foram extremamente mais gratificantes do que os números que ele alcançou. Eu sei que
tem muitos comentários justamente porque ele viralizou, mas independente os vídeos que não viralizaram, os vídeos que têm 50, 20 visualizações, alguns shorts meus estão com esse número, e ainda assim tem comentários, eu me importo com cada um desses comentários, porque eles me norteiam de alguma forma, não que o elogio ou a crítica tenham um peso maior ou menor para mim, não, eles têm a mesma importância, mas quando eu escrevo para as pessoas, eu fico feliz de ter ajudado de verdade, não é para ser bonita, simpática, ser fofinha. Não é essa a intenção. A intenção é de fato porque eu fico feliz de ter ajudado de verdade. Porque eu realmente estou aqui por isso. Eu busquei vir para cá por isso. E eu não me emociono ficando triste falando isso. Eu me emociono ficando feliz porque, poxa, eu não tinha noção da quantidade de pessoas que eu podia alcançar através dessa plataforma. E eu fico tão feliz pela quantidade de pessoas que eu consegui representar dentro de um vídeo que, poxa, fez eu me ajoelhar na frente de Nossa Senhora agradecendo e pedindo para ela me dar sabedoria para que eu consiga não só tocar mais a vida de outras pessoas, mas para que eu consiga de fato causar algum tipo de mudança e que seja uma mudança boa, que eu consiga trazer um bálsamo para essas sensações de ansiedade que às vezes a internet nos causa. De verdade, eu acho que era isso. Eu nunca sei muito bem como terminar, né? Mas é que realmente eu queria convidar vocês a fazer essa reflexão e que vocês possam fazer essa reflexão a cada conteúdo, fazer essa reflexão a cada post que você vai fazer, principalmente esses posts que são movidos pelos acontecimentos, e buscar não única e exclusivamente a viralização, não buscar única e exclusivamente os números, mas buscar o servir com a melhor habilidade, o melhor talento que você tem, você servir. Eu acho que é isso. Acho que é isso.